Claro, só isso. Vamos lá. Então, bom dia a todos, Boker Tov, Boker Or. É muito bom estar com todo mundo aqui na quinta-feira, sempre. Vamos dar início aqui ao nosso estudo comunitário e saudando aqui os amigos que estão no Zoom, né? Mara, Mauro Landi, Débora Rosman, Silvia e Michel, Silvia Weisburg, Benilce, minha mãe, Biabar, Clara Lerner, Gustavo Zimmermann, Priscila. E, obviamente, a todos que estão aqui nessa mesa lotada, se chegar mais alguém, tem que pegar mais cadeira. Hein? Tudo isso por causa do Hélio, é. Você viu, Hélio? Pô, começou bem. Mas, assim, então, a gente vai dar sequência ao estudo de Korah, né? Korah sempre muito polêmico, tem até a tradição aqui do meu tio fazer os estudos de Korah. Eu não chamei ele esse ano, porque você pediu primeiro do que ele, mas ele, a gente nunca sabe se ele vai acusar ou se ele vai defender o Korah. E eu não sei, provavelmente acho que você vai acusar. Com certeza. Então, o Hélio é o nosso ativista, né, aqui da área e da comunidade. É o Hélio que está presente em tudo, ele é onipresente. Se tem alguém mais próximo da onipresença, é o Hélio. Se tem um evento, no evento não tem o Hélio, eu acho que o evento não aconteceu, né? Então, eu não sei como ele faz para estar em tudo, mas depois você conta o segredo. É muita dedicação comunitária, né, Hélio? Gosta bastante da nossa tribo, né? É isso aí. Então, Hélio, muito obrigado e vamos lá. Um abraço. É uma tribo de dura cerviz, mas é bacana. Dura cerviz, né, Silvio? Cadê o Silvio? Uma tribo de dura cerviz. Parece várias vezes, doutorando. Bem, bom dia a todos. Obrigado, Vitor, aí pelo convite. Obrigado, Oren, pela belíssima interpretação do Enkel Eloheinu em ladino, hebraico ladino. Me faz lembrar da minha época do meu bar mitzvah, quando eu ia nos bar mitzvot, no CIB, né, na Betel. Mas eu tinha amigo sefaradino na época. Fazia bar mitzvah na Betel. Bem, eu escolhi, o Vitor comentou de eu ter escolhido essa paraxá, e não é sem uma razão. Hoje à noite começa o dia que é o Yartzei da minha mãe, primeiro Yartzei depois de um ano de falecimento, então é uma data muito significativa para mim. E eu me deparei com uma paraxá extremamente interessante, que é Korah. O Korah foi o primeiro grande populista na Torá, né? E deixa eu controlar aqui o tempo. Korah foi a figura bíblica que liderou uma grande rebelião contra os seus primos, Moisés e Arão, durante a longa e desafiadora jornada do povo judeu no deserto. Motivado por uma profunda inveja e pelo desejo desmedido de poder, ele questionou a legitimidade da liderança instituída. O movimento, que nasceu de ambições pessoais mascaradas de discursos igualitários, encontrou um fim trágico e emblemático quando Korah foi engolido pela terra. Korah era um homem rico, influente e sábio da tribo de Levi. Usando de seu prestígio e de uma retórica populista, ele conseguiu reunir 250 líderes comunitários de grande peso
para contestar abertamente a autoridade de Moisés. Seu argumento central era de que, como toda a comunidade era santa e Deus estava no meio de todos, ninguém deveria se elevar ou se colocar acima dos demais, se referindo aí claramente a Arão, que era o sacerdote, que o tempo todo ficou calado nessa situação, não se defendendo. Quem defendeu Arão, na verdade, foi Moisés, seu irmão. Por trás dessa aparente busca de igualdade jurídica e espiritual, contudo, ocultava-se o ressentimento por não ter sido escolhido para cargos de maior destaque na liderança da nação. Para resolver a disputa de forma incontestável, Moisés instruiu a Cora e seus seguidores fizessem uma oferta de incenso diante de Deus, permitindo que a própria presença divina provasse qual a liderança era verdadeira. A resposta ao desafio foi imediata e severa. A terra se abriu de forma miraculosa, engolindo Cora, os cabeças da revolta, suas famílias e seus bens, enquanto os demais 250 rebeldes foram consumidos por um fogo celestial que brotou do tabernáculo. Eu não compreendo como é que o tio Sami consegue ter dúvidas sobre Cora. Ano que vem chama ele para... Diante do estupim da revolta, a reação inicial de Moisés foi cair sobre o rosto, Nefilá Tapá, em hebraico. Longe de ser um ato de covardia, esse gesto carrega significados psicológicos profundos sobre a administração do estresse e os limites da liderança. Trata-se de um esgotamento emocional. Moisés atingiu o seu limite absoluto de saturação psíquica, que, aliás, a gente já viu, André, até na paraxá passada, que ele já demonstra isso. Após libertar o povo da escravidão do Egito, abriu o Mar Vermelho e tolerar reclamações diárias sobre a falta de comida e água, ser acusado de fraude, nepotismo e egoísmo por seus próprios familiares, foi a gota d'água. O ato de desabar no chão simboliza um colapso físico de um líder exausto que não consegue mais digerir o peso da rejeição e da ingratidão. É interessante que, apesar da tragédia que consumiu o líder da rebelião, os filhos e os demais descendentes de Cora protagonizaram uma das maiores e mais bonitas histórias de redenção, autonomia e superação de toda a Torá. Enquanto o nome do pai ficou marcado da história como um símbolo máximo de soberba e da divisão, seus filhos conseguiram reescrever o destino dinástico. Eles transformaram o sobrenome da família em um símbolo de fidelidade absoluta, arte sacra, música litúrgica e profecia. E dessa impressionante reviravolta que nasce a famosa expressão sobre a resiliência e capacidade de florescer mesmo diante de uma herança maldita. Diz a tradição que, na última hora, os filhos de Cora perceberam a real motivação do pai e se recusaram categoricamente a participar da rebelião. Eles escolheram a verdade em detrimento do laço de sangue. Esse episódio tornou-se o exemplo vivo e documentado mais antigo da tradição judaico-cristã de que o indivíduo deve ser julgado estritamente pelos seus atos, méritos, escolhas e jamais carregar o fardo ou a culpa pelos erros de seus pais. Séculos mais tarde, os filhos de Cora aparecem nos livros de crônicas e nos salmos como guardiões dos portões do templo e os compositores de hinos espirituais belíssimos, demonstrando que o trauma familiar pode ser sublimado em arte-razão. Tem um princípio que toda disputa, que é Lechem Shamayim, em nome dos céus, por um propósito divino ou com intenções elevadas, no fim perdurará. Mas aquela que não é Lechem Shamayim, como é o caso aqui, não perdurará. Qual o debate? Lechem Shamayim, o debate de Hillel e Shammai. A qual o debate que não é Lechem Shamayim? O debate de Cora e seus seguidores. Eu acho que é importante dessa paraxá falar da Haftará, que ela tem uma conexão muito grande
com essa paraxá. A paraxá é do profeta Samuel, um dos grandes Haftará, do profeta Samuel, um dos maiores profetas da nossa tradição, que, por sinal, é descendente direto de Cora. E está aposentado da liderança civil para dar lugar ao rei Saul. O Vili vai comentar de rei Saul, que agora ele é estudioso do reinado de Saul, nos comentários. Né, Vili? Em seu discurso de despedida, você vai comentar sobre o que hoje? Não, tem aqui. Em seu discurso de despedida, Samuel usa quase as mesmas palavras de Moisés para provar sua integridade psicológica e moral perante o povo. Eis-me aqui, testemunhai contra mim diante do Eterno, o boi de quem tomei, o jumento de quem tomei, ou a quem desfraudei. Duas crises de liderança se apresentam com séculos de diferença, uma de Cora e a outra na Haftará. Em Cora, o povo tinha líderes legítimos escolhidos por Deus, mas uma facção rebelde, liderada por Cora, queria destituí-los por inveja e egoísmo. Na Haftará de Samuel, o povo tinha um líder espiritual legítimo, que era Samuel, mas o povo exigiu a troca desse sistema por um rei humano de carne e osso. Queremos ser como as outras nações. Samuel mostra que esse pedido do povo também nasceu de uma falha na confiança de Deus. E aí se cria, era bastante distribuído o poder nas 12 tribos, e quando tem o rei, aí vem suborno, impostos, muitas coisas que nós conhecemos no nosso dia a dia, né? E aí o povo... Enfim, eu vou terminar só comentando que, da mesma maneira que houve o efeito da natureza que engoliu Cora e todos os líderes, e o fogo, na paraxá de Samuel também, Samuel clama diante dessa situação que ele era contra, a Deus, e Deus faz algo também no nível da natureza, e faz uma chuva torrencial na época. Só que isso acontece nos meses de maio e junho, que é o mês da colheita, né? E que não chove no Oriente Médio, é um mês seco para a colheita. Então, isso vai totalmente contra a natureza. A água é uma bênção, e nesse caso foi uma maldição, até uma maldição econômica que estragou toda a produção econômica. Bem, eu vou parar por aqui, Vitor. Nos comentários finais eu gostaria de acrescentar algo mais. Obrigado. Não, fez muito bem. Obrigado, Hélio. Muito obrigado. Não, você me provocou aqui que realmente o meu tio, eu não sei como ele alterna. Um ano ele faz uma coisa, outro ano ele faz outra, e esses prismas, né, quer dizer, você falou, o populista, né? O que o populista faz? Ele lê a vontade do povo, né? E a situação não estava boa, né, Hélio? Essa paraxá da semana passada, na hora que entrar na Terra Prometida, tudo era maravilhoso, tinha uvas maravilhosas, a terra tinha leite e mel, tudo era muito bom, mas não dava para entrar. Ou seja, todo mundo foi condenado a ficar no deserto, já podiam prever que iam acabar no deserto e que todo aquele sonho de sair e de usufruir de uma coisa maravilhosa não ia ser para eles. Então, por mais que a gente não queira ver, a situação não estava nada boa, e quando a situação não está boa, as pessoas querem saber de mudanças, sim, né? E o Cora talvez queria oferecer isso, com um argumento maravilhoso. Todo mundo é santo, não é só Moisés, não é só Arão. Então, o argumento era bom. Então, nesse sentido, tudo bem. Agora, você tem uma boa tese. Agora, o que você colocou, na verdade, ele tinha um interesse pessoal. Essa do interesse pessoal é o que você percebe aqui em algum lugar, que você depois traz para a gente, onde está evidente o interesse pessoal dele. De quem? Do Cora. Ele tem o poder, ser o líder. Ele queria ser o líder por ser líder ou para tirar, para mudar a trajetória daquele?
Por ego, para satisfazer seu ego, e não foi chamado para nenhum cargo importante, e ele era levita, era rico, e inveja, né, ego. Tá. Mas, enfim, não quero fazer o papel do... Mas tudo bem, vamos lá. Eu entendo o Sami. Eu entendo o Sami porque é difícil você ser muito simplista e falar, não, Korah queria só poder para si e acabou. Ele fala isso, ele fala, vem cá, você vai ficar com o poder a vida inteira? A gente hoje também fala a mesma coisa, vem cá, não vai sair da cadeira não, cara? Cadê? Para sempre? Então, ele fala isso. Eu realmente, de tudo isso, concordo com o que você falou, mas eu não entendo a palavra populista, não porque você falou, nunca entendi, porque, para mim, todo político é populista. Mas esse político é populista. Você também, cara, todo mundo é. É esquisito entender, populista é o cara que faz a vontade do povo, isso seria bom, não? Mas, não, aparentemente, é uma palavra que eu acho muito vazia. De qualquer maneira, a questão de Korah, o que me faz pensar é coisa muito presente hoje, que é a tal da diversidade. Todo mundo fala, a diversidade é a nossa força. Todo mundo fala isso, certo? Mas na hora do cara escalar o time, ele não bota um cara que não tem perna na lateral esquerda, que seria bem diverso, ou então um anão no gol, que também seria diverso, né? Fazendo metáforas futebolísticas, não estamos na Copa do Mundo. As pessoas tentam armar seu time com os melhores que têm. E o importa a diversidade. Depende do técnico, né? Mas não importa a diversidade. Mas a questão da diversidade, que eu acho que fica muito interessante em Korah, é isso. Não toda diversidade é boa, né? Você tem que ter uma diversidade de gente que é aquilo que o Hélio falou, que tenha uma visão Lechem Shamayim. Aí sim, se a discordância é uma discordância, se a diversidade é uma diversidade para o bem, né? Nós todos queremos a mesma coisa, e eu acho que a maneira é essa ou aquela, isso é uma diversidade boa. Quando a gente não tem esse mesmo objetivo, essa é uma diversidade nefasta, ruim, né? E a gente hoje, que a gente vive na época do slogan, a gente só fala de slogan, não, diversidade. Diversidade o quê? Certo? Como? Por quê? E Korah mostra isso muito claro, acho que a maior lição para nós hoje é que realmente é comunidade, a Korah também tem uma comunidade. É bom? Depende. Pode ser bom, pode não ser, né? Pode ser muito ruim e pode ser muito bom. Então, a Torá sempre está fazendo esse jogo com a gente. Eu também não sei de onde tiraram que Korah era um cara rico, porque eu acho que todo mundo tinha a mesma coisa lá, todo mundo saiu de escravo, não deu tempo dele fazer uma indústria no tempo do deserto, então ele não era rico. Mas a Torá, o Midrash tem que falar que ele era rico, porque tem que dar Não, tem que vilipendiar as pessoas que dão certo. Isso é uma ideia muito antiga, mas, não sei, a Torá não dá pista de que ele era rico, a Torá dá pista de que ele queria o poder por si mesmo, só pelo poder. Se bem que depois, nesse mesmo trecho ainda que estamos lendo, os dois lá que estão junto com Korah, eles falam assim, vem cá, Moisés, o problema não é você, o problema é que a gente está aqui nesse deserto, que é uma droga. A gente estava no Egito, e o Egito, pelo menos, a gente comia, aqui a gente não come. É um argumento tal, então eles tinham um certo argumento também. Mas eu acho que é isso, eu gosto muito dessa paraxá e acho que é facílimo defender Korah, porque é muito natural de que você queira mudar uma situação que você não está gostando. Agora, também é fácil atacar Korah se você fala, não, ele só queria o mal, não sei o quê. Difícil saber o que é. Interessante essa figura de Korah. Para mim, pelo menos, na Parashá Korah, argue contra Moisés e Arão, dizendo, vocês foram longe demais, pois toda a comunidade é santa, todos eles são santos, e o Eterno está entre eles. Por que, então, vocês se elevam acima da congregação do Eterno? Número 16:3. Mas quando nos lembramos que Deus nunca descreveu os israelitas como uma nação sagrada, como eles são, por direito e privilégio, sem esforço e até com sofrimento para alcançar a santidade, realizamos que Korah está mais para demagogo do que para democrata.
Quando a Paraxá, em Levítico 19:2, afirma: vocês serão santos, significa a necessidade de batalhar pela santidade. A posição de Moisés e Arão resulta da batalha pela sua santidade, não é uma posição por um direito. É essa posição que eu vejo sobre Cor. E sobre a Haftará, é interessante que... Obrigado. É interessante que o profeta Samuel viveu de 1070 a 1012 antes da Era Comum, desempenha um papel fundamental na transição do período dos juízes para a instituição de um reino sobre Saul e, novamente, na transição de Saul para Davi. O reinado de Davi foi tão significativo que ainda hoje rezamos na Amidá a bênção do reinado da casa de Davi. Hoje, Israel é uma democracia parlamentar, onde cidadãos elegem pessoas para governar em seu nome. Não possui uma Constituição, porém limitam a maioria e protegem as minorias pela Suprema Corte. Rapidinho. Ontem, por acaso, no celular apareceu o anúncio da semana e da Paraxá de Hashavua, Paraxá de Korah, e eu acabei não anotando. Eu vou falar o que eu consegui memorizar. Então, ali aparece uma discussão entre rabinos na época da Mishnah, o que estava anotado, e estariam discutindo porque dar o nome da Paraxá, o nome de uma pessoa, é uma coisa muito marcante. E aí se diz, nós damos o nome, acho que a Nazim dão o nome dos avós, os Faradim dão pais, avós, essas coisas que é conhecido, ou mães, avós, etc. Acho que a Nazim dá o nome só de falecido, acho que a Nazim dá o nome também dos vivos, etc. Mas aí a discussão, embora o nome de Korah não está exatamente no início da Paraxá, tem outras palavras antes, mas a Paraxá acabou tendo o nome de Korah, porque ele é proeminente, mas ali é defendido que o Korah quer dizer, alguém que não queria o bem coletivo, e aqui o nome acaba vingando o nome para uma grande, como se fosse uma honraria na Paraxá. O Hélio chegou a comentar por causa dos filhos que resgataram, etc. Ali, o que diz é que o Korah aparece porque o que ele deixou, o que ele quis, não era pessoal. O comentarista diz que o pedido, a vontade dele era, ele pregava, era em nome dos Leviim, era em nome coletivo, era contra Moshe, contra a liderança, mas que não era pessoal. E daí o fato de não ter sido um desejo exclusivamente pessoal, aí é a desculpa, ou a razão que eles entendem. Estou tentando resumir, talvez não é exatamente assim, mas basicamente, então,
como o desejo era coletivo e não pessoal, nessa interpretação, ficou o nome de Cora ficou na Paraxá, mesmo com ele tendo sido engolido, ele e os seus tendo sido engolidos pela terra. Por favor. Aqui, ó, eu não vou nem... eu encontrei aqui no Midrash, né, no Bamidbar Rabá, que é lá da época dos rabinos do Talmud, parece que a explicação tem a ver com o Cora saiu tentando subverter o que estava no Levítico. Que ele diz assim, ó, se a casa tivesse, se a roupa tiver toda de azul, do azul que é feito o tzitzit, ela não é obrigada, ela já não está com o tzitzit nela própria. Aí o Moisés vai dizer, não, tem que colocar o tzitzit, porque está escrito na lei. Aí ele vai dizer, tá, mas se a casa tiver um rolo de Torá inteiro, ela tem que colocar a mezuzá? Aí o Moisés diz, não, tem que colocar a mezuzá, porque está escrito na lei. Aí ele vai tentando forçar a barra e desautorizar a lei que foi dada antes. Então, parece que ele está desafiando a legalidade toda ali. Isso está no Midrash, né? Não está na Bíblia. Então, eu peguei isso no Cefária, né? E dei uma olhada rapidinho, não estudei, evidentemente, mas só para avisar que, se quiser olhar o texto, pega no Cefária, Bamidbar Rabá, capítulo 18, quem quiser ver. Tá. Obrigado. Não, na verdade, assim, na verdade, eu nem estou evitando falar o na verdade, que parece que o que o senhor fala só mentira. Ou que o senhor dono... Na verdade, é uma coisa muito ruim de ser dita, eu estou aprendendo isso. Olha só, existiam duas revoltas aqui na minha visão, no que eu estudei. Revolta contra os levis, que é o Cora, e tinha uma revolta civil contra Moisés, Datã e Avirã. Tá? E Datã e Avirã passam batidos, quer dizer, ficam aqui, mas não levam o nome de Paraxá, ninguém mete pau em Datã e Avirã assim, a rigor. Né? Isso é uma coisa a ser dita. Metem pau? Não sei, eu acho que sim. Acho que eles morrem junto com o Cora. Caem dentro do buraco, do terremoto. Não é muito legal também, não. Mas não ganha assim, o Cora é o principal movado. E sobre essas questões de gente ruim, né? Midrash também, interessante, tipos de perversos, segundo o Midrash, né? Os que consideram a violência como com os outros, contra os outros, mesmo que não realizem, tá? Os que pegam empréstimo e não pagam, muito perverso. Os que não pagam assim agora, não também. Os que são arrogantes e não respeitam os superiores. Os que são propensos a causarem conflitos, né? Enfim, então são esses os perversos. Né? E os vascaínos. Primeiro, obrigado, Hélio, pelo seu estudo e pela lembrança, bonita lembrança, sempre bom, da sua mãe. Eu acho que Cora lembra para mim, tem uma aula de administração gigantesca em Cora, porque me faz pensar num recém-empossado diretor numa empresa que quer o cargo do CEO. Só que ele não percebe que o CEO já está lá há muito tempo e levou essa empresa a crescer, a multiplicar, a comprar outras empresas. Ou seja, ele começa a querer destruir o CEO. Na verdade, acho que Cora não respeita. É muito fácil chegar, depois desse tempo todo que Moisés tirou o povo do Egito, atravessou o deserto, passou 40 anos perambulando ali, tomando aquele castigo, aí chegar nessa hora e falar assim, agora todo mundo é santo, eu também quero ser rei aí. Mas ele não fez nada nesse tempo todo entre o Egito e entrar na Terra Prometida. Então, de novo, voltando ao caso corporativo, é muito fácil o cara chegar lá e querer mudar tudo, querer virar o presidente de um negócio sem ter participado efetivamente da trajetória, da boa trajetória daquela empresa ou da boa trajetória
do povo, seja boa, entre aspas, do povo até chegar na porta da Terra Prometida. Então, essa é uma das lições que fica para mim de Cora. Não, só para contrariar o André, o único objetivo meu é esse. Tem aquele ditado, né, que time que está ganhando não se mexe, né? E aí, por que você, é o que você falou, né? Que assim, o cara está lá, ele deu certo. Não, eu só quero dizer que não é assim. Mas não é uma garantia que vai continuar dando certo. É complicado, não é tão simples. Tá bom, deu certo, saiu do Egito, não sei o quê, agora vai ser para sempre? Não sei. A história de Samuel com os juízes, que ele acaba com a liderança comunitáriazinha pequena e faz uma integral, eu prefiro o modelo da comunidade pequena. Mas também não é garantido de que esse daqui é tão bom quanto aquele, porque era mais difícil de se defender. Então, é muito sutil as coisas, a gente tenta botar tudo muito numa coisa muito simplória, muito simplificada, na verdade. Porque a questão de Cora é que Cora não dá um argumento do que ele, na minha visão, não é que ele está errado em falar para Moisés, está há muito tempo, saia daí, né? Acabou. Não é que ele está errado nisso, ele está errado em não falar o que ele vai fazer diferente. Porque falar para o cara, vem cá, você está há muito tempo, chega. Isso não funciona. Eu acho que você está fazendo isso errado, e nós vamos fazer isso, aquilo. Fala assim, está muito ruim, porque nós estamos aqui no deserto, não tem comida. E como é que ele vai conseguir a comida? Não é, André? Porque ele me contrariou, tem a tréplica. Ele tem direito. Como é? André? Direto para mim, Direto, mas... Citado e falou, vou contrariar o André. É claro, André tem que falar. Agora, André, nós vamos contrariar o Hélio, você que tem que falar. Me dá a mão que é rápido. Mas então, só para terminar, o problema que eu vejo em Cora é que ele não fala qual é o caminho que ele vai tomar diferente, como qualquer liderança. Está ruim? Ok, sempre tem coisa ruim. Como é que você vai melhorar, meu filho? Aí a gente vai poder julgar por aí. E não porque está muito tempo, está não sei o quê, você achar que você... Não é por aí. É pelo mérito. Eu não quis dizer que não tem que mudar, que time que está ganhando não se muda. Eu só quis dizer que a forma como ele quis fazer, eu acho ruim, que é aí que a gente concorda. E, nesse sentido, a gente já teve lá atrás Deus dizendo que não era Moshe que ia levar o povo para dentro de Israel, porque ele já estava velho, tinha que mudar, tem que mexer, tem que ter uma nova mentalidade, etc. e tal. Então, assim, esse julgamento já teve. O que não deu certo aí foi a maneira como Cora quer fazer, que aí deu ruim. Obrigado aí pelos comentários muito interessantes. Sobre Cora, eu vejo assim que primeiro, ele queria acabar com um sistema que era mais democrático, tinha níveis de poder, e transformar num poder único. Segundo, quem legitimava o poder era Deus, pô. Então, ele estava indo contra a visão de Deus. Em relação ao mundo corporativo, André, que eu acho muito interessante, enquanto eu estudava essa paraxá e esse discurso do Cora, teve um pensador no século passado, né, que todos aqui, a maioria conheceu, que foi o Peter Drucker, né, que ele dizia que comunicação é você tentar entender o que não está sendo dito. E esse discurso de Cora se aplica muito a isso. E falava que todo mundo tinha o direito de ser santo, mas a briga dele era pelo poder. É interessante que, quando a gente volta algumas paraxotas atrás, teve o evento do bezerro de ouro, que foi um pecado contra Deus, de idolatria. O povo se desesperou com a ausência prolongada de Moisés de Monte Sinai e buscou um intermediário físico, no bezerro de ouro. Em Cora, claramente, foi um pecado contra o homem, inveja e orgulho. A revolta não questionava a existência de Deus, mas sim a hierarquia estabelecida. Cora queria o poder político de Moisés e o cargo religioso de Arão para si mesmo.
Antiguidade é posto, Hélio? Depois você me diz. Antiguidade é posto? Não, eu acho que para cada época é posto, mas para cada época você precisa de uma liderança diferente. Ou que se adapte aos novos tempos, né? Mas Putin adapta todo mundo. É verdade. Vamos, dona Salem, por favor. Então, eu acho essa paraxá muito importante, porque faz parte do nosso dia a dia, porque fala muito dessa parte de inveja, de tomar o lugar do outro. Gostei muito dessa posição que você colocou e de todas que a gente aprendeu aqui. Foi muito, muito interessante. Mas eu gostaria sempre de colocar como nós podemos trazer como exemplo, utilizar essa paraxá para nós, todo dia. Porque é importante a gente ler, maravilhoso, foi bom, mas como usar? Como aplicar? Então, eu escrevi alguma coisa assim sobre a gratidão. A gratidão não é uma técnica positiva. A gratidão é um posicionamento interno. É escolher enxergar o que já existe antes de reclamar o que falta. É escolher enxergar o que já existe antes de reclamar, é voltar para si mesmo antes de buscar no mundo externo aquilo que só pode nascer de dentro. E o que é isso? É que Cora, como é que a gente pode fazer isso? A gente está toda hora na situação de Cora, toda hora. Mas como a gente pode fazer isso? Primeiro, para não agir como ele, que toda hora a gente é tentado. Como faz isso? Primeiro, ver a gratidão como um posicionamento de nós mesmos. Então, o que é isso? É a gente olhar e rezar pelo que já tem e agradecer. Hein? Obrigado. Sempre impressiona a ironia nas reclamações, quando começa a paraxá, quando começa o livro de Bamidbar, e também já antes Shemot, nas reclamações, quando o povo, não especificamente uma pessoa, reclama com Moisés, dizendo se ele não percebe, se não havia suficientes sepulturas. Será que não havia você nos traz até aqui sem água e com restrições alimentares, etc. Será que lá no Egito não tinha suficiente número de sepulturas? Eu acho essa pergunta extremamente é uma ironia inteligente. E Raul comentou em época de Copa do Mundo, de futebol, então que o André estava falando aí, também uma ironia, o filósofo Romário, ele pergunta assim, o cara acabou de entrar no ônibus, já quer sentar na janela? Então, sério. Muito bem. É só uma visão que eu tive agora de tudo, depois de tudo foi falado pelo Hélio. Aliás, Hélio, obrigado pela apresentação, foi ótimo. Eu acho que Cora, ele vivia, ou ele vive, no momento que ele desafia Moshe e Aaron, e todo mundo, eu acho que ele queria viver do caos. Ou seja, disseminar o caos para ele poder ter argumento ou para afastar, ou para matar Moisés e o Aaron, e, como alguém já falou aí, muito bem falado, o Érico falou, que Deus é que dava
ratificava a liderança da pessoa, né? Então, eu acho que é isso. O Cora vivia do caos. Posso uma pergunta só? Desculpe. Não, eu tenho vindo aqui na área... Não, pois é. Até acordei cedo para chegar cedo aqui. Não sou... Então, eu tenho vindo aqui na área quase 2 anos, né, reaprendendo bastante a história judaica e tal, e eu estou começando a achar que o grande responsável é Deus, né? Como é que ele cria uma espécie humana com tanto defeito, né? Com tantos problemas, né? Quer dizer, por que isso já não foi previsto? Quer dizer, então ele não tinha um poder total, como é que essas coisas não foram previstas, né? Esses pecados capitais nunca foram previstos. E, na realidade, eu não sei que se tem 5.000 anos, 6.000 anos, 1 milhão de anos, mas hoje em dia não faz nenhuma diferença. Quem é o Cora de Israel hoje? Então, e outra coisa, eu li a história, ganhei de presente um livro da história do Gafrei Gili, e aí eu entendi a diferença entre filantropia e caridade. Caridade o cara faz, ele não quer que o nome dele apareça. E filantropia o cara faz, mas quer que o nome dele apareça. Quer dizer, o ser humano... Hã? Qual é a qualidade, né? Porque a gente só vê, o cara está sempre como um tipo de ambição. Não é ter muito dinheiro, não adianta nada ter muito dinheiro, que o cara nunca está satisfeito. Então, ela diz que a gente tem que rever diariamente o que nós somos, mas acho que isso não é suficiente. Eu acho que existe um erro de formação e que essa é a grande briga, né? Então, o homem ficou independente e resolveu disputar com a natureza, né? E não respeitar, talvez, mesmo que tenham se criado regras para evitar isso, né? Quer dizer, as leis foram feitas porque o ser humano é tão imperfeito que tem que ter balizamento, entendeu? Sem balizamento seria pior. Israel até resolveu, não tem Constituição, mas tem juiz, né? O Willy, eu acho que o Raul vai falar bastante sobre isso, mas uma coisa que eu aprendi aqui, está quase 20 anos aqui também nesse Minyan, é que, para mim, a Torá, às vezes, todo mundo viveu aqui na época do negativo da fotografia. Aqui, às vezes, a gente vê o negativo, entendeu? A gente vê o inverso do que tem que ser, entendeu? A Torá mostra até onde as coisas podem chegar, entendeu? E isso, não, a gente vê os boundaries, a gente vê os limites. Então, tá? Agora, sim, o que Dona Lucy falou, e que é totalmente verdade, a gente tem que buscar o sentido prático dessas paraxiotas. Mas tem coisas aqui tão bonitas, essa coisa do cajado com flores e amêndoas, eu não sei qual é o sentido prático disso, mas é tão bonito, naquele cajado, de repente, brota flores e amêndoas. Não sei como a gente vai usar isso, mas é uma figura artística muito bonita, né? E outra coisa que você falou, Hélio, que vale o total destaque, que os filhos não têm que pagar pelos pais, tá? E, mais uma vez, a gente fez uma discussão profunda sobre isso, e o Raul me ensinou o seguinte, que às vezes os filhos pagam pelos pais, sim, porque o pai... Não, ele não... Enfim, ele não proveu... Você vai recriar o que você me ensinou? Não, eu vou falar o que eu te falei. O filho... Não, o filho sempre paga pelo pai. Não é sempre. Não quer dizer que ele vai ser culpado, mas as consequências do que o pai fez não tem como não estar no filho. Pode ser boa ou pode ser ruim. Então, a Torá fala assim, lembro da bondade dos pais nos filhos pela 1000ª geração e da iniquidade até 3ª e 4ª. Por quê? Porque sempre vai ter consequência no que você fizer. Não adianta falar, não, fui perdoado. Foi perdoado, tá certo? Você bateu o carro, você foi perdoado. Tá bom, foi sem querer, mas agora vai ter que consertar o carro, amigo, porque está amassado lá. Então, vamos, isso eu pego sempre exemplos muito simplórios, mas assim, se você é o pai, e aí agora você resolve pegar todo o teu dinheiro e apostar lá naquele JJ, pô, acabou com a vida do teu filho, meu amigo. Então, pensa antes, porque o que você faz pode ter consequência
vai ter consequência. Agora, o filho também tem a possibilidade de reverter essa consequência. E aí vem a tua principal pergunta, que eu acho que, eu não ia falar mais, mas acho que é tão importante que é assim. Você perguntou o seguinte, por que Deus, que é bom, criou um mundo que não é bom? Você não falou com essas palavras, mas é isso que você falou. Por quê? E aí eu acho que isso é o ponto zero, fundamental, inicial. Por que o homem, criado por Deus, que é bom, é capaz de fazer tanta besteira, tá certo? Tanta coisa ruim e tanta coisa boa também. Você pega aqui sei lá, ali não tem uma planta, eu não sei o nome daquela planta, mas você supõe que ela seja uma mangueira. Ela vai dar manga sempre, não quer saber se está ruim, ela vai dar a droga da manga que ela tem que dar. O homem não é assim, não é? O homem não é assim, o homem nasce, tem duas mangueiras, uma ao lado da outra. Essa vai dar manga, essa vai dar manga. Ela não pode, eu me defino como uma pera, e da pera. Não, não pode. Eu não quero ficar aqui, vai para lá, não pode. Então, isso é, toda a criação do mundo, em toda a criação, o único ser criado com livre-arbítrio é o homem. E aí, ele tem, então, o potencial de fazer as piores barbaridades e as coisas mais sublimes. Por quê? Porque, e aí eu acho que é o núcleo da Torá. O núcleo da Torá é a liberdade, tá certo? Toda a nossa história toda a nossa história converge para a saída do Egito e vai depois dela, para conquistar a liberdade e usar ela. Então, a liberdade, tá certo? A visão da Torá é o ser humano tem que ser livre, ele não pode ser escravo de nenhum faraó. Por quê? Porque o que Deus quer dar ao homem, que Deus deu ao homem, é a liberdade. E a liberdade inclui a liberdade de falar besteira, e de fazer besteira, e de fazer coisa muito boa. Então, quando você se pergunta, mas por que deixou fazer? Porque se não deixasse fazer, teria criado outro escravo. Que aí a gente não teria nem para que escrever. A mangueira não escreve nada, porque ela não tem por que escrever. Ela vai fazer sempre a mesma coisa. Então, o ponto central da Torá é essa possibilidade do homem de fazer besteira e de fazer coisa boa, e de errar, e de melhorar, e de mudar de ideia, e de ser teimoso, e de, sei lá, ou então ter a ideia errada e não ser teimoso, mas teve a ideia errada. Essa é a beleza. Então, essa pergunta, como é que deixou acontecer? O que quer dizer deixou acontecer, cara? Deus criou o homem para que essas coisas aconteçam. O nazismo aconteceu porque Deus criou o nazismo. Deus criou o nazismo. O profeta que a gente lê na nossa reza aqui, Yotzeror, o Borechosh, que faz a paz, o texto na Torá, o texto no Tanar é eu, Deus, faço bem e faço mal. Aí a gente mudou na reza. Está escrito, eu, Deus, faço bem, eu não sou Deus, está certo? Mas está escrito, eu, Deus, faço bem e faço mal. Eu sou quem criou todas essas coisas. Não dá para se espantar. Ah, por que deixou acontecer? Por que deixou acontecer? Porque nós somos livres. Porque se a gente não fosse livre, só acontecia coisa boa. Se só acontecer coisa boa, não tem o que fazer. Dá um toque aqui. À vontade. Porque quando o mundo era só luz, né? Vamos começar de lá. Era só luz, a gente só recebia sem ser a causa. Mas o homem não quis isso. Ele pediu o quê? Que queria participar. Então, Deus deu o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para a gente fazer o que quiser, e muitas vezes a gente faz errado, e só faz errado porque a gente escolhe, mas e a gente nunca vê a figura completa. Por que está acontecendo aquilo? Porque por trás tem algo que a gente não vê. E que, no final, é onde que Deus quer que a gente chegue, para conclusões bem mais plausíveis. E nessa porção esse conflito de Cora, falando sempre na situação pessoal da gente, no fundo, o conflito de Cora começou dentro dele mesmo. O que a gente pode trazer disso? Quando uma pessoa não está em paz consigo mesmo, quando uma pessoa não se conecta com o seu propósito, quando ela não encontra o seu lugar na sua missão, ela torna-se mais propensa a criar conflitos
em volta dela, porque ela não está conectada com ela. Então, justamente quando acontece nas nossas vidas, que você vê alguém fazendo isso, porque aquela pessoa não está e ela cria conflitos em volta. Isso é para a gente sempre ligar nossa paraxá à realidade da gente. E eu acho também, no papel da mulher, eu queria falar uma coisa muito importante sobre o papel da mulher nessa paraxá. Por quê? Porque a importância de nós, mulheres, nesse lugar, porque a esposa do Cora não estava satisfeita com a situação, então ela alimentou esse sentimento muito tempo, repetindo: você merece mais, porque não pode ser como Moxa e como Arão, você não recebe reconhecimento que precisa. Então, essas mensagens é para a gente olhar dentro de nós, entendeu? E nós, como mulheres, o que ela fez? Ela colocou ele nessa situação, ela aconselhou ele a isso. E isso que a gente tem que, nós, como mulheres, usar a palavra, nunca está entrando numa fria, colocar, estimular isso, né? Então, eu tenho isso muito como um exemplo para a minha vida. Em uma ocasião, o meu marido estava numa situação que colocou... Espera um pouquinho. Ele se colocou numa posição dessa e Deus me permitiu que eu não participasse disso. E, por isso, ele também saiu, porque eu não permiti. O quanto é importante o nosso papel da mulher na sociedade, dentro com o homem. Obrigado, dona Lucia. Eu não sabia que não está mencionado na Torá, mas está mencionado no Talmud. No Talmud, mas na Torá não fala da esposa. Isso é uma ideia de alguém. Posso falar aqui? Ele teve que botar a mulher Isso. mal da mulher. Dona Lucia... Espera aí, eu estou com a palavra agora, por favor. Dona Lucia, a senhora deveria ser convidada para ter oportunidade de fazer um estudo. Mas eu queria pegar um ponto. Eu queria pegar um ponto. Não, fazer um estudo, introduzir o estudo. E eu queria pegar um ponto que a dona Lucia falou, que eu encontrei nos meus estudos, uma passagem do Talmud, que agora não vou saber dizer de onde, mas que fala exatamente isso, que o teu pessoal também interfere nas tuas atitudes mais diversas, como por exemplo a pessoa de Cora. E uma outra coisa que, nesse gancho que eu tenho lido recentemente, que não tem nada a ver diretamente, ou tem com a Torá, não tome nada pessoal. Você não sabe o que as pessoas estão passando, o que é. Não é contigo, às vezes, quando tem uma... Bem, eu queria só fazer 2 comentários finais para encerrar. Oi? Mais 2 comentários. 2, pode? Não, o Germano só falou. Quer falar de novo, Germano? Você não falou ainda? O papel... tá. Ele vai terminar, deixa ele falar. Que é Deixa eu interessante, falar, a gente não, está falando de mudanças e está me ocorrendo, nós estamos aqui sentados, homens e mulheres, será que todos os judeus aceitariam isto? Essa mudança é válida? Eu sou da casa do meu pai, que quando eu casei, eu dividia despesas com a esposa, e o meu pai dizia: está errado, quem mantém a casa é o marido. Será que está certo essa divisão? Depende, se a mulher for rica. Então, eu me pergunto, nós falamos aqui de mudanças e mudanças, agora, dentro do nosso pequeno mundo judaico, essas mudanças são muito controvertidas. Bom, aqui na área, indubitavelmente, a gente pensa da forma que está aqui. Rezamos juntos, falamos juntos, escutamos juntos, e, enfim, vai, Hélio, final. Não, para terminar, eu queria só exemplificar o grande ponto aqui que tem dessa paraxá que fala o que é para os céus, e quem protagoniza muito bem é Hillel e Shammai, né?
o exemplo, talvez o mais clássico, um dos mais clássicos, é o acendimento das velas de Hanukkah, né? Que Shammai dizia que tinha que acender 8 e apagar uma a cada dia, porque no passado, o negócio dos touros, entrava 8. Essa é outra visão. E Hillel dizia que não, tinha que ser um de cada vez, por causa das festas da cabana, etc, etc. Por que Hillel falou que tinha que aumentar? Porque na festa você tem que aumentar a alegria. Que a gente subimos em santidade, não descemos. Isso aí. Falar uma coisa histórica. Historicamente tinha que ser assim. Exatamente. Espiritualmente tem que ser assim. Agora, um outro tema interessante é sobre casamento. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o ponto central da discussão é que Shammai dizia que permitiu ao homem se divorciar se ele encontrar algo indecente na esposa. Certo? Algo indecente na esposa. O Hillel já dizia... Não, era outra época, né, Ana? Agora, o Hillel dizia o seguinte, o Hillel dizia que o foco era na paz doméstica. Um homem pode se divorciar por qualquer motivo de satisfação, mesmo que ela estrague sua comida salgando demais. Que horror, né? Mas é o que estava escrito. Agora, o que era interessante, que embora um dizia A, o outro dizia B, eles casavam entre si, a turma de Hillel e de Shammai. Só que, quando, por exemplo, Hillel dava um divórcio para uma mulher da sua linha, o Shammai podia não aceitar. E se casasse com o outro e tivesse filho, para Shammai era um bastardo que nascia. Agora, se dois jovens de tribos diferentes resolvessem se casar, podia, por puro pragmatismo, desde que os dois fossem bons. Então, é muito interessante tudo isso. Termino aqui. Obrigado. Obrigado, Hélio. Bom, vamos encerrar. E, por falar em Hillel, ontem no Hillel, o Oren já foi? Olha, o Oren, a Ari e o Hillel conseguiram juntar quase 15 jovens, a primeira aula inaugural de instrumentos com música, e cantaram e dançaram, foi a primeira, com 15. Eu não sei se o sucesso é do Hillel, do Oren ou de Ipanema, tá? Que a Ipanema também ajuda, né? Então, eu acho que os três, Então, assim, queria dar parabéns para o Oren, mesmo que ele veja depois. E outra coisa sobre Hillel, eu não sei se é Midrash ou não, mas parece que era o mais empático, que ele argumentava de maneira empática. Não era isso? Não. Hillel fala no microfone. No final, Hillel fala assim, a Alahá segue Hillel, porque Hillel sempre citava o argumento de Shammai. A casa de Hillel citava o argumento oposto. E Shammai falava, não é assim, e dane-se quem pensa diferente. É interessante isso. Não é que ele era mais enfático, ele era mais inclusivo. Nem empático. Empático nesse sentido. Ele pegava todo mundo e falava, olha, eu ouvi todo mundo e vou fazer como eu quero. E o outro falava, não ouvi ninguém, vou fazer como eu quero. Essa é a diferença. Então, só para ver, assim, às vezes não importa nem quem está certo ou está errado, mas a forma como se encaminha. Só complementando aqui o Raul, embora isso tenha acontecido, mas está dito em algum lugar que a Shammai também merecia todo o respeito pela contribuição dele. Bom, então, dito isso, acho que alguém ficou sem falar, acho que não. Então, vamos encerrar assim falando sobre amanhã, que tem jogo do Haiti. Amanhã a gente tem o Kabbalat Shabbat mais cedo, às 17h30, hora do cafezinho, 18h30 começando a reza. É o Kabbalat Shabbat despedida da Carla, da Razanit Carla. Tá? Não, acho que está bom. Vai começar 17h30, a hora do cafezinho começa. Eu acho que vão começar a desligar as luzes de 18h30, tá? E a gente vai mudar porque, olha só, por que a gente vai mudar, Hélio? O argumento não, porque os funcionários querem chegar em casa, a gente quer terminar antes, tá? Bom.
Agora, mais importante não, tão importante quanto tudo que foi dito aqui, segunda-feira, dia 22, vai ter um evento sobre sucessão familiar. Nesse evento sucessão familiar, a gente vai falar sobre visões da Torá sobre sucessão familiar e vamos ter a presença do Fábio Goroditz, que tem um family office muito interessante, muito capaz, e também um representante, um dos sócios fundadores da RJ+. Então vai ser um papo, e também o Hélio também... A empresa que está associada, que o Hélio faz parte, e a gente vai falar sobre isso, sobre a preocupação de como suceder. E o Multifamily Office também é o RJ+. O Lar União também vai falar dos cuidados que devemos ter com o sucedido, né? Ou seja, como é que a gente encaminha isso com o Lar União, que dá todo um carinho especial para esses que estão sendo sucedidos. Tá? Então, assim, imperdível, se inscrevam e estejam presentes. Tá? Depois do dia 22, não vou dizer que a gente está de férias, mas as coisas vão diminuir um pouco de intensidade, a não ser que a Ana arranje um outro evento, está tentando, e vamos ter Tisha B'Av já, podemos falar já? Tisha B'Av contigo? Esse ano vai ter. Vai ter, né? Comigo ainda não marcaram nada, mas dizem que vão marcar. Vai ser uma coisa especial sobre as Megilot, não é isso? Vai ser Tisha B'Av, a gente depois vai falar o que vai ser. Tá bom. Então fica Tisha B'Av especial com Raul Gottlieb, tá? Bom, então é isso. Vamos lá. Birkat Amazon, vamos nessa. Quem vai cantar hoje? Raul. Bom, um abraço a todos na internet aí e que vão ver depois. Tchau, tchau. Yeshem Adonai Morach Ve'atolam.